Neste vídeo falaremos um pouquinho sobre ferramentas de gerenciamento da empresa, empresarial, colocando aí alguns indicadores de desempenho. Quando se fala em ferramentas, dentro de uma empresa, é, tudo isso gira sempre na melhoria da empresa, no seu desenvolvimento, na sua produção, tá? Sempre pensando assim. Se colocou alguma ferramenta de trabalho, é sempre para buscar o máximo que a empresa pode, no caso aí, contribuir para a melhoria nos seus processos. Aí, no caso, nesse slide que eu coloquei aqui, ferramentas de gerenciamento, coloquei subitens como planejamento, execução, comunicação, controle e concepção de projetos. Por quê? Antes de começar um projeto, é necessário, é extremamente importante que se haja um planejamento. Primeiro vamos planejar o que vai fazer, o que tem que ser feito, o que tem que ser correr atrás para buscar informações, se realmente é possível executar esse projeto, né? É a busca que a gente faz de levantamento de requisitos. Verifica todas as regras da viabilidade, se tem prazo, se vai conseguir atingir o prazo, o orçamento, tá? Então, tudo isso faz parte do planejamento. Levantar os requisitos são informações que vai poder contemplar aí e acrescentar no projeto em si. Então, são pequenos levantamentos que podem ser feitos através de entrevistas, observações, para poder colocar esse projeto em andamento. E para ele ser executado, primeiro, a gente faz todo o levantamento, vai colocando pontos positivos, pontos negativos para ser executado, Se é um planejamento de algo dentro do escritório, feito manualmente. Agora, se for um software, um aplicativo para a empresa, primeiro tem que ser feito todo aquele planejamento, levantamento de requisitos, viabilidade, para depois ser colocado em execução, que é propriamente dito, é a programação, para depois deixar o projeto pronto para o usuário estar utilizando. Tá? E para isso tem que sempre existir a comunicação tanto na hora de planejar, colocar os pontos que acham necessários, e também na execução, porque não adianta a pessoa, por exemplo, dentro de uma empresa, está sendo criado, planejado um projeto e de repente a pessoa não se comunica, só vai comunicar, colocar os prós e os contras depois que estiver pronto, executado o projeto, aí não adianta mais. Tem que ter essa comunicação antes, durante e depois. E também para isso, nesse projeto, pode ocorrer aí o controle, O controle de tudo que está envolvendo aí a empresa. Dependendo do que está sendo planejado e executado, vai ter o controle máximo do que é feito dentro da empresa, ou dentro do aplicativo, dentro do software, tá? A concepção de projetos nada mais é do que a conclusão desse projeto. Ele foi testado, ele foi verificado, já foi feito os ajustes e aí ele é entregue para o cliente ou para a empresa, certo? Dentro da mudança de cenários da empresa, gente, hoje a empresa ela está necessitando de alguns ajustes para determinado momento que a empresa está passando, tá? Mas esse cotidiano dentro de uma empresa muda muito rápido. Uma prova disso é a rotina de uma empresa antes e após pandemia, Nós estamos no durante a pandemia. Então, muita coisa que era feito antes, sem necessidade de utilizar todo esse mecanismo online, hoje é necessário. Então, está sendo necessário essa mudança de cenário na empresa. E também tem mudanças por conta da concorrência. Então, quanto mais produtos você fornecer, quanto mais condições você fornecer para os seus clientes, melhor será a concorrência no mercado, Então, se você ficar para trás e não inovar, você vai perdendo o cliente, Porque hoje em dia, a gente não tem mais aquele consumidor que só tinha aquilo, você compra porque não tem mais e não dá para fazer nada. Não, você corre atrás do produto melhor que você quer. Então, hoje a gente tem consumidores exigentes,
que eles cobram mesmo coisas boas, de boa qualidade, porque senão quem vai perder vai ser a empresa, né? Então, para isso, as empresas, elas buscam mesmo, elas saem atrás para inovar, então elas correm atrás de novas técnicas, as novas ferramentas que tem para controlar o gerenciamento, para que tudo ocorra bem dentro da empresa. Então, aí dentro dos indicadores de desempenho, toda empresa ela se nivela, né, se baseia em alguns índices dentro da empresa para saber se está indo bem ou não, né? Tem pessoas que olham, por exemplo, que está ligado IBGE, olha dados estatísticos, tem pessoas que olham índices financeiros, né? Cada um olha aqueles indicadores que melhor traduz as informações para sua empresa. Então, aqui nesse slide específico, eu coloquei alguns indicadores que atuam aí em diferentes empresas, diferentes áreas, que são indicadores financeiros, né? Cada um vai atrás do seu indicador. E os operacionais é como que se movimenta toda a direção ali de uma empresa, de uma fábrica, né? Os indicadores também do mercado, o tempo também é essencial, indicador de tempo e o custos. Gente, nada é feito, projeto nenhum é feito aleatório sem antes análise de tempo e custo. Perca de tempo é perca de dinheiro. E também não adianta começar um projeto que você não vai ter condições de sustentar esse projeto até o final. Então, se você tem um determinado orçamento, você tem que trabalhar em cima desse orçamento. Sempre reservar um pouquinho a mais para ajustes na passagem aí acima do valor que você estipulou para esse projeto, tá? Várias empresas, gente, utilizam um único indicador, né? Outros utilizam até mais, mas assim, em suma, a maioria das empresas utilizam o BSC, que é Balance Scorecard, né? Então, ele vai ser um indicador para determinadas empresas, que ele traz o quê? Informações de resultados dentro de umas perspectivas. As principais perspectivas que ele traz para as empresas para mostrar essas indicações, né, mensal, anual, é o financeiro, a parte de clientes, os processos que são realizados internamente e aprendizado, tá? E o crescimento. Então, todos esses indicadores são palavras-chave que a empresa utiliza para que ela se mantenha sempre naquele patamar. Um mês pode ser que a empresa esteja acima, né, nesse índice financeiro, outro mês ele está abaixo, né? Esse mês deu um problema com a clientela, o outro mês ele recupera. Então ele segue um ritmo uniforme. Tem mês que a empresa sobressai, tem mês que ela cai um pouco, mas sempre dando condições dela trabalhar com satisfação. Dentro aí dos indicadores, né? Dependendo aí da área que você está atuando, aqui eu coloquei indicadores operacionais, indicadores de custos e indicadores financeiros. Dentro dos operacionais, que é operacional, gente? É a parte que trabalha realmente ali no chão de fábrica, né? Às vezes está englobado ali escritório e tudo mais, mas é o quê? Relação entre quantidade de trabalho e relação ao trabalho. Então, esses indicadores vai dizer quanto que aquela empresa tem para trabalhar e quanto tempo ela tem para disponibilizar esse produto, né? Então, é sempre conectado aí a quantidade da demanda, o serviço, com a quantidade de tempo que a empresa tem. Então, vamos supor, chegou um lote imenso para ser feito e entregue até janeiro do ano que vem. Então, quanto tempo eu tenho? Eu tenho agora um pouco de novembro, tenho dezembro e para entrega. Então, eu tenho praticamente quase 2 meses. Só que a gente sempre tem que tirar o quê? Alguns dias de sobra
caso ocorra algum atraso, né? A gente não pode trabalhar com a data assim certinha. Você não sabe se o funcionário vai ter problema, você não sabe se a máquina vai ocorrer alguma quebra. Então, sempre a gente tem que trabalhar com o tempo sobrando e não em cima, tá? Depois a gente tem indicadores de custos. O que é os custos? Para eu fazer um projeto, eu preciso saber quanto que eu vou gastar. Então não adianta eu, como coloquei lá no slide anterior, não adianta eu criar um projeto, né, sonhar com esse projeto e eu não ter o dinheiro para executar esse projeto ou para finalizar esse projeto, né? Colocando no nosso dia a dia, por exemplo, você vai reformar um cômodo da sua casa. Se você focar naquele cômodo da sua casa, o que vai acontecer? Você já planeja quanto você vai gastar de tijolo, quanto você vai gastar de azulejo, disso ou daquilo. Então, você conclui aquela parte. Agora, se você quer construir, por exemplo, um sobrado, ou você vai demolir sua casa para construir outra, você precisa ter o dinheiro todo para você já fazer de uma vez. Porque não adianta você construir, por exemplo, levanta as paredes, compra janelas, mas acabou o dinheiro, você não consegue colocar a janela, não consegue cobrir sua casa. Conclusão, você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro e ainda está pagando aluguel de um lugar porque a sua casa não ficou pronta. Então, pensando assim em coisas mais baixas, mais perto do nosso dia a dia, se eu não tiver condições de executar um projeto todo, eu posso fazer por nível, por faixa, né? Por partes. Assim, a minha demanda, né, de gastos financeiros é menor. Então, a gente tem que analisar dessa forma. Minha empresa tem o capital para fazer tudo isso? Não, não tem. O que eu posso fazer com o que eu tenho? Então, a gente trabalha com metas, né? Para que não fique parado a produção, parado todo o projeto por conta que está faltando aí, no caso, os custos, tá bom? Aí depois a gente tem indicadores financeiros, né? Esses indicadores financeiros que vai verificar mesmo qual é o patrimônio líquido da empresa, né? E qual o capital que está sendo utilizado aí, no caso passivo, o liquidez, que é a capacidade de pagamento da empresa, né? Porque todos esses indicadores financeiros, ele vai procurar um capital, ele vai procurar utilizar o dinheiro que realmente você tem, né, o patrimônio líquido é o que realmente você tem, o capital de terceiros, por exemplo, vamos supor, eu abri uma empresa, eu quero executar esse projeto, mas eu não tenho o total domínio aí do meu patrimônio líquido, eu vou precisar abrir para capital de terceiros, que é o passivo. Então, eu posso abrir uma cota de ações da minha empresa, eu posso fazer uma parceria com essa empresa, né? E para quê? Para que eu tenha essa capacidade de pagamento no caso aí dessa empresa, para que tenha rentabilidade, no caso aí, para a empresa. Então, são formas, artimanhas que são utilizados para conduzir um projeto. Não são todas as empresas que têm capital, gente, guardado, a maioria faz empréstimos em banco, empréstimos em outras empresas, né? Elas buscam ajuda financeira em outras instituições. Então, são feitas parcerias para que o projeto consiga caminhar. Falando um pouquinho aí do indicador BSC, o que a gente vê aí, gente, é o que? Um círculo que sempre vai girar, ele não vai ficar parado, né? Então, é uma roda viva. Então, dentro de uma empresa, né, o primeiro item aqui que a gente tem são aprendizagem e crescimento. Depois a gente tem processos internos, cliente financeiro. Vou falar para você que começa na aprendizagem e crescimento. Pode ser que alguma empresa está começando na aprendizagem e crescimento. Outras empresas já estão na fase do processos internos, né? Outras já está verificando a parte do clientes e outro a parte financeira. Então, é uma roda
gigante, é uma roda viva que está sempre girando. Então, dentro aqui da aprendizagem e crescimento, a gente tem o quê? Conhecimentos e habilidades das empresas são fundamentais para inovação e melhoria. Não adianta você abrir uma empresa sem antes, né, fazer todo um levantamento, todo um conhecimento para essa empresa, né? Que é o que a gente faz antes de criar algum projeto, a gente faz buscas, a gente busca em referências, em bibliografia, a gente busca se determinado produto teria saída no mercado, você faz um levantamento prévio antes de executar tal coisa, né? Então, por isso que fala, se você tem conhecimento e habilidade para executar tal coisa, você vai ter sucesso, né? Agora, se você não tem habilidade, né? O que seria habilidade? Condições de executar tal coisa. Então, vamos supor, eu tenho conhecimento e habilidade, mas eu tenho 10 funcionários para trabalhar para mim que não têm habilidade, que não têm esse conhecimento e precisa de investimento em cursos para eles poderem atuarem de forma correta, uniformemente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu já passo aí por processos internos, né? Eu tenho empregados, eu tenho empregados que são capacitados e aqueles que não são capacitados, né? Então, eles vão receber treinamentos e vão ser motivados para executar os seus processos de trabalho. Então, perceba, antes eu primeiro analisei. Primeiro, eu investiguei, né? Coloquei todo o conhecimento que eu queria em cima dessa empresa, fiz o levantamento dos meus empregados, verifiquei que determinados funcionários eles são capacitados, outros precisam de um ajuste, de um treinamento melhor, de uma motivação melhor, outros já estão motivados, eles precisam somente ser ajustados para aquele trabalho, né? Para aquele processo. Então, você vai modelando a sua empresa, modelando os seus funcionários, para que ocorra o quê? Excelência no trabalho, né? Depois, quando a gente já tem tudo isso fluindo, a gente, com certeza, isso traz o que? Benefício para o cliente. Então, se eu tenho todo esse empenho, essa capacitação, esse treinamento no meu funcionário, o meu funcionário ele vai tratar os clientes melhores, ele vai promover condições melhores de entrega desse produto, na realização desse produto, né? Então, o cliente ele vai ter melhores condições de trabalho, né? Onde os funcionários tiveram uma condição melhor de trabalho e vai conduzir esses clientes de forma satisfatória. Então, se eu trabalho bem numa empresa, eu vou externar o que está sendo bom para mim, né? Agora, se eu trabalho num local onde eu não tenho motivação nenhuma, onde não investem em mim, não investem em novos cursos, né? O que vai ser um funcionário ranzinza, um funcionário que não tem vontade de fazer as coisas. Então, isso vai acarretando e vai mostrando isso quando ocorre um atendimento ao cliente, né? Isso a gente vê muito hoje em dia, né? E a parte financeira, né? Se eu tenho maior satisfação dos clientes, né? Eu não tenho ditado que se o cliente está satisfeito, ele vai sempre divulgar a notícia. Ele vai falar: ah, comprei tal coisa, eu gostei desse produto. Agora, se ele não gostou do produto, ele não vai falar para um, para dois, ele fala para várias pessoas. Então, se você não tem um bom atendimento, recebeu um bom atendimento aí, o seu cliente não recebeu esse atendimento, não ficou satisfeito com o seu produto, ele vai fazer um merchandising negativo para sua empresa, né? Então vira aí uma bola de neve. Então, se eu tenho satisfação com o cliente, meus funcionários estão satisfeitos, né? A empresa o que só tende a crescer, né? A melhoria nos resultados financeiros vai ser melhor. Tá? Então, uma coisa leva a outra. Não tem, eu vou ser melhor nisso, vou esquecer aquilo. Não. Eu tenho que ter o aprendizado e crescimento de melhor forma na minha empresa. Eu tenho que investir nos meus funcionários, na capacitação desses funcionários, verificar os ajustes que eu tenho que fazer internamente, né? Para que eles tragam um bom trabalho, façam um bom trabalho e isso mostre para os clientes de forma satisfatória. E isso vai gerar o quê? Uma demanda excelente na parte financeira, né?
E aí é uma bola, né, um círculo que vai girando aí e continuamente. Então não dá para fazer uma vez e parar, porque se você se acomoda, alguma coisa não está saindo bem, né? Então sempre esse indicador ele tem que estar girando. Então, gente, aí agora a gente tem também um modelo de processo que a gente chama de PDCA, tá? Ele é um plano, né, um planejamento, né, para executar determinados processos, né, de forma com que ele cheque e faz os ajustes necessários, né, para que tudo ocorra de forma certa. Então, esse método, ele é bastante utilizado e ele serve de controle e melhoria nos processos, né? Isso em produção, né, por exemplo, na produção de trator, na produção de materiais de construção, no que for, se a pessoa, a empresa utiliza esse modelo de processo, né, PDCA, ele vai ter essas metas, que é o que? Planejar, executar, checar e agir. Então, ninguém começa a executar sem antes planejar. Ninguém pula do planejar para checar. Então, sempre segue esse ritmo. Se planeja, executa, depois faz a checagem. O que é a checagem? Verificar se realmente o produto foi feito de forma satisfatória, se tem problema, se não tem, se tem que ter ajustes, né? E depois o agir, que é colocar em funcionamento. Aqui nessa figura, né, no modelo de processo PDCA, a gente tem a demonstração de um ciclo, né? Começando aí com o planejar, né? Tem o planejar, o fazer, o checar e o agir. No planejar, todo aquele levantamento que você faz previamente, né? Das vantagens de se fazer, a viabilidade, quanto vai se gastar, quanto não vai, né? Que é aquele checklist que a gente tem que fazer em todo o início de um projeto. Você vai localizar os problemas que podem surgir nesse projeto, né? Nesse processo, e qual o plano de ação que você vai executar para que resolver esses problemas. Então, eu consigo identificar os problemas e já tenho que trazer uma solução para esse problema. Não adianta eu encontrar o problema e falar, vamos fazendo que quando surgir o problema a gente pensa no que vai fazer. Não, eu vou detectar quais os problemas que poderá surgir, né? Qual o plano de ação que eu vou executar quando ele surgir, né? Para que não pare esse processo. O processo não pode parar. Então, no fazer, né, na segunda fase aí do fazer, eu vou executar esse projeto, eu vou colocar em início, né, ele vai ser executado e eu preciso que esses planos de ação detectados anteriormente estejam a pleno vapor se surgir algum problema, tá? E aí, na checagem, né, a gente vai sempre estar acompanhando, né, os indicadores que a empresa costuma seguir, né, e verificar se ele está atendendo as metas, né, se esse processo dentro da empresa está atendendo as metas. Se ele não atender as metas, eu preciso regredir um pouquinho e analisar onde está tendo problema. Então, por isso que o planejar é extremamente importante, porque se de repente eu não estiver atendendo as metas, eu não vou ter que dar uma parada no meu projeto, eu não vou estar perdendo tempo e dinheiro. Então, isso não pode acontecer dentro de uma empresa, tá? Então, por isso que ocorre a utilização dessas ferramentas de gerenciamento empresarial, né? E a utilização desses indicadores de desempenho, porque aí esses indicadores já mostram muita coisa antes de acontecer o problema, né? E se você tem a ferramenta, ela já mostra também, você está sempre um passo à frente de do quando surgir algum problema. Se você, por exemplo, se você estivesse agindo dentro de uma empresa sem essas ferramentas, você primeiro precisaria esperar acontecer antes de aparecer para você o problema, né? E a ferramenta ela já indica qual problema poderá surgir. Então, isso é muito legal dentro das empresas, porque vai sempre estar um passo à frente dos problemas, né? E o agir é o quê?
treinar para padronizar e corrigir os erros. Então, sempre é um ciclo, né? Como se diz, um ciclo. Você planeja, você faz, você checa, você age, corrigindo os problemas que tem que ser corrigido, e assim continua executando sempre na empresa. Não pode parar numa fase para, né? Sempre tá, vamos supor, você está no chão de fábrica que você está numa fase, o escritório está em outra fase de outro processo. Então, quer dizer, a empresa não tem um processo só, a empresa ela tem vários processos e cada um vai seguir o seu nível, né, de acordo com a demanda de que esse processo está seguindo. Porque eu, por exemplo, eu não começo, vamos pensar ali na Hyundai, eu começo a produzir um carro e aí, enquanto eu não terminar aquele processo, eu não posso fazer outra coisa. Não, eu tenho um processo sendo feito aqui, eu posso ter um processo sendo feito acolá. Então, são vários processos dentro de um mesmo ambiente, tá? Então, você tem que estar ligado em qual fase você está aí nesse ciclo, certo, gente? Aí, gente, quando a gente fala de recursos computacionais, aí a gente já vai bem para a informática mesmo, né? Que é recurso de hardware, as máquinas que vão ser utilizadas dentro da empresa. Eu vou precisar de PCs, que são os computadores normalmente de mesa, ou notebooks, periféricos sistêmicos, quer dizer, leitor de código de barra, impressoras, né, equipamento de checagem. Então, tudo isso faz parte do hardware, quer dizer, são peças fundamentais para que tenha um bom desempenho na leitura de uma máquina, na leitura de uma peça, né? Então, faz parte. Então, tem que ter esse investimento mesmo nos recursos de hardware. Depois tem os recursos de software, que normalmente, quando você já compra todos esses equipamentos de hardware, você já compra um software. A empresa de pequeno porte, ela pode trabalhar com pequenos softwares aí caseiros, né? Ou até mesmo uma planilha em Excel. Mas normalmente uma empresa de médio porte, ela tem um software específico para ela, ou ela compra algum software que faz parte aí da rede que oferece para várias empresas ao mesmo tempo, tá bom? Então aí ela pode comprar o software inteiro ou só o módulo que ela necessita, igual eu já falei antes para vocês. Se eu tenho uma faculdade, essa faculdade ela pode querer implementar apenas a parte financeira e a parte de RH. No momento, quando ela estiver mais equilibrada, ela pode expandir isso para outro setor. Então, ou você incorpora os módulos, ou você compra o software todo, né? Então, aí vai depender do recurso que você tem dentro da empresa. Depois a gente tem banco de dados e base de conhecimento. Banco de dados, gente, serve para guardar todas as informações que a empresa tem. Então, por exemplo, você comprou determinado produto, então você fez uma requisição de determinados produtos, você vai ter uma lista de fornecedores, você vai ter uma lista de pedidos, você vai ter quantidade necessária de materiais que você vai usar para aquele projeto. Então, todos esses dados que você vai alimentando o software, ele vai ficar guardado num banco de dados, tá? E esse banco de dados, ele tem de suporte uma base que pode expandir para várias máquinas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você está num terminal de computador lá no chão de fábrica e tem outro terminal de computador lá no escritório. Então, um se comunica com o outro através do banco de dados, porque se você salvar só os dados na sua máquina, você não vai ter os dados que estão na outra máquina. Então, a gente tem que salvar dentro do banco. E normalmente, hoje em dia, se usa muito nuvem, né? Trabalhar, guardar dados na nuvem, que aí você pode acessar em vários lugares ao mesmo tempo. Tá? Aí a gente também tem um recurso de redes, foi o que eu falei. Se eu tenho várias máquinas dentro dessa empresa, dentro dessa fábrica, essas máquinas estão instaladas numa rede, né? Essa rede você pode enxergar
o que está na máquina 1, o que está na máquina 2, o que está na máquina 3. É lógico que não vai deixar aberto para todo mundo bisbilhotar informações que está na máquina do chefe. Então você restringe o acesso, mas a rede ela permite que tenha aí informações compartilhadas, tá? Então agora, gente, a gente vai ver algumas ferramentas que são bastante utilizadas tanto no planejamento, né, como na execução de processos, eh, e também na concepção de alguns recursos lógicos. Então, tem várias utilidades as ferramentas, tá? Dentro do planejamento, dessas ferramentas, a gente tem alguns que são conhecidos, outros mais conhecidos, outros menos conhecidos, depende muito da área que você estiver trabalhando, mas a gente tem a provisão de vendas, que a gente chama de forecast, né? Que é uma provisão de demanda da cadeia de abastecimento, né? Essa provisão de vendas, ela simula antes de ocorrer a venda. Então, depende da demanda que você vai ter aí para abastecer, você pode já executar esse tipo de ferramenta. Então, ela dá meio que uma visão de como vai ser essa cadeia antes e depois. Né? Então você pode manipular os dados, né? Verificar qual vai ser essa demanda para você. Então é uma ferramenta que não são todas as empresas que utilizam, como eu já disse para vocês, depende muito da área que você está e do seu dinheiro em caixa para você utilizar as ferramentas. Então cada um vai usar a ferramenta que melhor se adapte à necessidade da empresa. Depois a gente tem também a ferramenta CRM, né? A gente fala CRM que fica mais fácil, mas é Customer Relation, é, que é um sistema especializado nos atendimentos do cliente, né? É, que ele vai simplesmente olhar, observar tudo que for relacionado ao cliente. Então, tem bastante ferramenta similar que trabalha no atendimento ao cliente. Por exemplo, tem empresas que cuidam só da parte de comunicação do cliente, né? Por exemplo, acesse nosso chat ou acesse tal para fazer reclamação, observações, sugestões. Então, tem ferramentas similares que trabalham um pouco com isso, tá bom? Dentro das organizações, cada um vai procurar um software que melhor adapte para sua empresa, tá? Depois a gente tem o SRM, tá? Que também é relacionado aí aos fornecedores. Então a gente tem um sistema que é especializado no relacionamento aos fornecedores. Então, se eu quiser uma ferramenta que esteja relacionado ao atendimento ao cliente, eu vou procurar especificamente o CRM. Se eu quiser uma ferramenta especializada no relacionamento de fornecedor, eu trabalho muito com o fornecedor, eu preciso ter um contato direto com o fornecedor, eu vou usar a ferramenta SRM, tá? Então veja a diferença. O CRM é com os clientes, tá? Já o SRM é com os fornecedores, tá? Na parte de execução, né, é utilizado também algumas ferramentas aí. Na execução tem a ferramenta que é bastante conhecida, que é o WMS, tá? O WMS é um sistema que também ele gerencia os armazéns, né? Então, quem trabalha muito com a parte de estoque, de materiais estocados, a produção, quanto que vai ser produzido, quanto vai ser estocado, ele vai certamente utilizar esse software, né? Porque esse sistema ele vai gerenciar tudo que está relacionado com o seu armazém, que é o que? A localização do material, onde esse material está, com a capacidade de produção que ele tem, né? Eu consigo criar aí informações, emitir relatórios
para ter uma demanda mais rápida, tá? Então, toda vez que eu vou mexer com gerenciamento de armazém, eu posso procurar essa ferramenta que é o WMS. Depois a gente tem também um sistema, né, que gerencia o transporte, que aí é o TMS. Esse de transporte, gente, ele é bastante utilizado para empresas que trabalham com entregas, né? Seja ela transporte aéreo, transporte ferroviário, marítimo. Aí depende muito da empresa, mas ela também tem os similares, hein, gente? Todos esses que eu tô falando as ferramentas top, né? Mas existe os similares, que não precisa comprar aquele caríssimo, porque ele tem o nome, ele tem todo aquele merchandising em cima dele. Eu posso comprar um software similar, mais barato para a empresa, né? E ele vai dar o mesmo resultado. Então, esse software que eu estou falando é o que grandes empresas compram. Mas a gente sabe que na região, né, determinadas regiões, aparecem softwares similares aí, que é bom do mesmo jeito, né? Talvez seja falho num determinado ponto, o outro compensa no outro ponto, mas são ferramentas aí básicas, tá? Então, tudo relacionado a transporte, a gente pode utilizar a ferramenta TMS, que aí ele vai trazer informações de tempo, de transporte, de onde está a localidade, onde foi encontrada aquele material, onde foi parado, né? O transporte parou. Então tem toda aquela demanda, né? A utilização aí de GPS. Então é bem ampla essa área, tá? Tem software que fica só com GPS, tem software que fica só com uma pequena parte de transporte. Então, tudo depende da amplitude da empresa que ela queira usar aí, né? Isso tudo é em execução, tá, gente? Depois a gente ainda tem outras ferramentas que é também informações de troca de dados, né? Que é o EDI. Então, é uma base de dados, né? Que vai ser armazenada, essa ferramenta ela armazena, né? Ela permite o intercâmbio eletrônico de dados. Dentro de uma base de dados, ela troca documentos eletrônicos, ela troca informações, por exemplo, pedido de compra, programas de entrega, aviso de embarque, né? De repente você comprou, a nota fiscal já é liberada. Se você vai comprar algum produto, normalmente as empresas, seja ela qual for, se você quer fazer uma relação de compra, né? Você envia primeiro a solicitação de cotação, as 3 cotações melhores, elas são separadas, são analisadas para verificar qual compensa. Normalmente as empresas estão comprando a cotação mais baixa, mas nem tudo que é mais baixa é de qualidade, então tem que ser analisado tudo isso, né? E depois que é feita essa solicitação, tem a cotação e tem também a questão ele trabalha também esse EDI com a questão de boletos bancários, né? Então não fica restrita a uma empresa de pedido de compra, de entrega, disso, daquilo. Ele trabalha também com a parte de boleto bancário. Depois a gente também tem o sistema que trabalha com informações executivas, né? Que é o EIS, tá? Que é um sistema de informação executiva. Eles são bastante utilizados também como indicadores estratégicos de negócios, tá? Então, são informações que a própria ferramenta ela emite para ajudar na estratégia aí da empresa, né? Então é mais para o escalão executivo. E depois a gente tem também o DSS, né? Que é um software de decisão. É um sistema de apoio de decisão e aí ele vai avisar, por exemplo, quando produtos estão estocados por muito tempo. Então, por exemplo, isso não quer dizer que uma planilha de Excel não possa informar, gente. Por exemplo, eu tenho lá a ferramenta, né? Tá cadastrado
que a produção de saco de ração de carne e arroz estão estocados lá há mais de 3 meses, né? E a gente sabe que produtos de consumo, né, para comestível, o consumo é mais rápido. Então, ele lança alerta avisando que aquele produto já está há 3 meses estocado. Então, se o produto ele tem um prazo de validade longo, aí o tempo de alerta é maior, mas dependendo do tipo de produto, o alerta é emitido rápido, né? Então ele avisa quando esses produtos já estão estocados há muito tempo. Então, para grandes empresas, é muito interessante esse software, né? Essa ferramenta, porque se você não tiver aquele funcionário que olha que tipo de ferramenta que tem, né, o que realmente precisa, é, você acaba passando as informações, né, de forma errônea. Então, fica difícil. Então, se você tem essas corretas, você não vai perder o seu produto, tá? Então, agora, gente, a gente vai ver algumas ferramentas que são bastante utilizadas tanto no planejamento, né, como na execução de processos, é, e também na concepção de alguns recursos lógicos. Então, tem várias utilidades as ferramentas, tá? Dentro do planejamento dessas ferramentas, a gente tem alguns que são conhecidos, outros mais conhecidos, outros menos conhecidos, depende muito da área que você estiver trabalhando, mas a gente tem a provisão de vendas, que a gente chama de forecast, né? Que é uma provisão de demanda da cadeia de abastecimento, né? Essa provisão de vendas, ela simula antes de ocorrer a venda. Então, depende da demanda que você vai ter aí para abastecer, você pode já executar esse tipo de ferramenta. Então, ela dá meio que uma visão de como vai ser essa cadeia antes e depois. Né? Então você pode manipular os dados, né? Verificar qual vai ser essa demanda para você. Então é uma ferramenta que não são todas as empresas que utilizam, como eu já disse para vocês, depende muito da área que você está e do seu dinheiro em caixa para você utilizar as ferramentas. Então cada um vai usar a ferramenta que melhor se adapte à necessidade da empresa. Depois a gente tem também a ferramenta CRM, né? A gente fala CRM que fica mais fácil, mas é Customer Relation, é, que é um sistema especializado nos atendimentos do cliente, né? É, que ele vai simplesmente olhar, observar tudo que for relacionado ao cliente. Então, tem bastante ferramenta similar que trabalha no atendimento ao cliente. Por exemplo, tem empresas que cuidam só da parte de comunicação do cliente, né? Por exemplo, é, acesse nosso chat ou acesse tal para fazer reclamação, observações, sugestões. Então, tem ferramentas similares que trabalham um pouco com isso, tá bom? Dentro das organizações, cada um vai procurar um software que melhor adapte para sua empresa, tá? Depois a gente tem o SRM, tá? Que também é relacionado aí aos fornecedores. Então, a gente tem um sistema que é especializado no relacionamento aos fornecedores. Então, se eu quiser uma ferramenta que esteja relacionado ao atendimento ao cliente, eu vou procurar especificamente o CRM. Se eu quiser uma ferramenta especializada no relacionamento de fornecedor, eu trabalho muito com o fornecedor, eu preciso ter um contato direto com o fornecedor, eu vou usar a ferramenta SRM, tá? Então veja a diferença. O CRM é com os clientes, tá? Já o SRM é com os fornecedores, tá? Na parte de execução, né, é utilizado também algumas ferramentas aí.
Na execução tem a ferramenta que é bastante conhecida, que é o WMS, tá? O WMS é um sistema que também ele gerencia os armazéns, né? Então, quem trabalha muito com a parte de estoque, de materiais estocados, a produção, quanto que vai ser produzido, quanto vai ser estocado, ele vai certamente utilizar esse software, né? Porque esse sistema ele vai gerenciar tudo que está relacionado com o seu armazém, que é o que? A localização do material, onde esse material está, com a capacidade de produção que ele tem, né? Eu consigo criar aí informações, emitir relatórios para ter uma demanda mais rápida, tá? Então, toda vez que eu vou mexer com gerenciamento de armazém, eu posso procurar essa ferramenta que é o WMS. Depois a gente tem também um sistema, né, que gerencia o transporte, que aí é o TMS. Esse de transporte, gente, ele é bastante utilizado para empresas que trabalham com entregas, né? Seja ela transporte aéreo, transporte ferroviário, marítimo. Aí depende muito da empresa, mas ela também tem os similares, hein, gente? Todos esses que eu tô falando as ferramentas top, né? Mas existe os similares, que não precisa comprar aquele caríssimo, porque ele tem o nome, ele tem todo aquele merchandising em cima dele. Eu posso comprar um software similar, mais barato para a empresa, né? E ele vai dar o mesmo resultado. Então, esse software que eu estou falando é o que grandes empresas compram. Mas a gente sabe que na região, né, determinadas regiões, aparecem softwares similares aí, que é bom do mesmo jeito, né? Talvez seja falho num determinado ponto, o outro compensa no outro ponto, mas são ferramentas aí básicas, tá? Então, tudo relacionado a transporte, a gente pode utilizar a ferramenta TMS, que aí ele vai trazer informações de tempo, de transporte, de onde está a localidade, onde foi encontrada aquele material, onde foi parado, né? O transporte parou. Então tem toda aquela demanda, né? A utilização aí de GPS. Então é bem ampla essa área, tá? Tem software que fica só com GPS, tem software que fica só com uma pequena parte de transporte. Então, tudo depende da amplitude da empresa que ela queira usar aí, né? Isso tudo é em execução, tá, gente? Depois a gente ainda tem outras ferramentas que é também informações de troca de dados, né? Que é o EDI. Então, é uma base de dados, né? Que vai ser armazenada, essa ferramenta ela armazena, né? Ela permite o intercâmbio eletrônico de dados. Dentro de uma base de dados, ela troca documentos eletrônicos, ela troca informações, por exemplo, pedido de compra, programas de entrega, aviso de embarque, né? De repente você comprou, a nota fiscal já é liberada. Se você vai comprar algum produto, normalmente as empresas, seja ela qual for, se você quer fazer uma relação de compra, né? Você envia primeiro a solicitação de cotação, as três cotações melhores, elas são separadas, são analisadas para verificar qual compensa. Normalmente as empresas estão comprando a cotação mais baixa, mas nem tudo que é mais baixa é de qualidade, então tem que ser analisado tudo isso, né? E depois que é feita essa solicitação, tem a cotação e tem também a questão ele trabalha também esse EDI com a questão de boletos bancários, né? Então não fica restrita a uma empresa de pedido de compra, de entrega, disso, daquilo. Ele trabalha também com a parte de boleto bancário. Depois a gente também tem o sistema que trabalha com informações executivas, né? Que é o EIS, tá? Que é um sistema de informação executiva.
eles são bastante utilizados também como indicadores estratégicos de negócios, tá? Então, são informações que a própria ferramenta ela emite para ajudar na estratégia aí, da empresa, né? Então, é mais para o escalão executivo. E depois a gente tem também o DSS, né? Que é um software de decisão. É um sistema de apoio de decisão e aí ele vai avisar, por exemplo, quando produtos estão estocados por muito tempo. Então, por exemplo, isso não quer dizer que uma planilha de Excel não possa informar, gente. Por exemplo, eu tenho lá a ferramenta, né? Está cadastrado que a produção de saco de ração de carne e arroz estão estocados lá há mais de 3 meses, né? E a gente sabe que produtos de consumo, né, para comestível, o consumo é mais rápido. Então, ele lança alerta avisando que aquele produto já está há 3 meses estocado. Então, se o produto ele tem um prazo de validade longo, aí o tempo de alerta é maior, mas dependendo do tipo de produto, o alerta é emitido rápido, né? Então ele avisa quando esses produtos já estão estocados há muito tempo. Então, para grandes empresas, é muito interessante esse software, né? Essa ferramenta, porque se você não tiver aquele funcionário que olha que tipo de ferramenta que tem, né, o que realmente precisa, você acaba passando as informações, né, de forma errônea. Então, fica difícil. Então, se você tem essas corretas, você não vai perder o seu produto, tá? Então, agora, gente, a gente vai ver algumas ferramentas que são bastante utilizadas tanto no planejamento, né, como na execução de processos, é, e também na concepção de alguns recursos lógicos. Então, tem várias utilidades as ferramentas, tá? Dentro do planejamento dessas ferramentas, a gente tem alguns que são conhecidos, outros mais conhecidos, outros menos conhecidos, depende muito da área que você estiver trabalhando, mas a gente tem a provisão de vendas, que a gente chama de forecast, né? Que é uma provisão de demanda da cadeia de abastecimento, né? Essa provisão de vendas, ela simula antes de ocorrer a venda. Então, depende da demanda que você vai ter aí para abastecer, você pode já executar esse tipo de ferramenta. Então, ela dá meio que uma visão de como vai ser essa cadeia antes e depois. Né? Então você pode manipular os dados, né? Verificar qual vai ser essa demanda para você. Então é uma ferramenta que não são todas as empresas que utilizam, como eu já disse para vocês, depende muito da área que você está e do seu dinheiro em caixa para você utilizar as ferramentas. Então cada um vai usar a ferramenta que melhor se adapte à necessidade da empresa. Depois a gente tem também a ferramenta CRM, né? A gente fala CRM que fica mais fácil, mas é Customer Relation, que é um sistema especializado nos atendimentos do cliente, né? É, que ele vai simplesmente olhar, observar tudo que for relacionado ao cliente. Então, tem bastante ferramenta similar que trabalha no atendimento ao cliente. Por exemplo, tem empresas que cuidam só da parte de comunicação do cliente, né? Por exemplo, acesse nosso chat ou acesse tal para fazer reclamação, observações, sugestões. Então, tem ferramentas similares que trabalham um pouco com isso, tá bom? Dentro das organizações, cada um vai procurar um software que melhor adapte para sua empresa, tá? Depois a gente tem o SRM, tá? Que também é relacionado aí
aos fornecedores. Então, a gente tem um sistema que é especializado no relacionamento aos fornecedores. Então, se eu quiser uma ferramenta que esteja relacionado ao atendimento ao cliente, eu vou procurar especificamente o CRM. Se eu quiser uma ferramenta especializada no relacionamento de fornecedor, eu trabalho muito com o fornecedor, eu preciso ter um contato direto com o fornecedor, eu vou usar a ferramenta SRM, tá? Então veja a diferença. O CRM é com os clientes, tá? Já o SRM é com os fornecedores, tá? Na parte de execução, né, é utilizado também algumas ferramentas aí. Na execução tem a ferramenta que é bastante conhecida, que é o WMS, tá? O WMS é um sistema que também ele gerencia os armazéns, né? Então, quem trabalha muito com a parte de estoque, de materiais estocados, a produção, quanto que vai ser produzido, quanto vai ser estocado, ele vai certamente utilizar esse software, né? Porque esse sistema ele vai gerenciar tudo que está relacionado com o seu armazém, que é o que? A localização do material, onde esse material está, com a capacidade de produção que ele tem, né? Eu consigo criar aí informações, emitir relatórios para ter uma demanda mais rápida, tá? Então, toda vez que eu vou mexer com gerenciamento de armazém, eu posso procurar essa ferramenta que é o WMS. Depois a gente tem também um sistema, né, que gerencia o transporte, que aí é o TMS. Esse de transporte, gente, ele é bastante utilizado para empresas que trabalham com entregas, né? Seja ela transporte aéreo, transporte ferroviário, marítimo. Aí depende muito da empresa, mas ela também tem os similares, hein, gente? Todos esses que eu tô falando as ferramentas top, né? Mas existe os similares, que não precisa comprar aquele caríssimo, porque ele tem o nome, ele tem todo aquele merchandising em cima dele. Eu posso comprar um software similar, mais barato para a empresa, né? E ele vai dar o mesmo resultado. Então, esse software que eu estou falando é o que grandes empresas compram. Mas a gente sabe que na região, né, determinadas regiões, aparecem softwares similares aí, que é bom do mesmo jeito, né? Talvez seja falho num determinado ponto, o outro compensa no outro ponto, mas são ferramentas aí básicas, tá? Então, tudo relacionado a transporte, a gente pode utilizar a ferramenta TMS, que aí ele vai trazer informações de tempo, de transporte, de onde está a localidade, onde foi encontrada aquele material, onde foi parado, né? O transporte parou. Então tem toda aquela demanda, né? A utilização aí de GPS. Então é bem ampla essa área, tá? Tem software que fica só com GPS, tem software que fica só com uma pequena parte de transporte. Então, tudo depende da amplitude da empresa que ela queira usar aí, né? Isso tudo é em execução, tá, gente? Depois a gente ainda tem outras ferramentas que é também informações de troca de dados, né? Que é o EDI. Então, é uma base de dados, né? Que vai ser armazenada, essa ferramenta ela armazena, né? Ela permite o intercâmbio eletrônico de dados. Dentro de uma base de dados, ela troca documentos eletrônicos, ela troca informações, por exemplo, pedido de compra, programas de entrega, aviso de embarque, né? De repente você comprou, a nota fiscal já é liberada. Se você vai comprar algum produto, normalmente as empresas, seja ela qual for, se você quer fazer uma relação de compra, né? Você envia primeiro a solicitação
de cotação, as 3 cotações melhores, elas são separadas, são analisadas para verificar qual compensa. Normalmente as empresas estão comprando a cotação mais baixa, mas nem tudo que é mais baixa é de qualidade, então tem que ser analisado tudo isso, né? E depois que é feita essa solicitação, tem a cotação e tem também a questão de, ele trabalha também esse EDI com a questão de boletos bancários, né? Então não fica restrita a uma empresa de pedido de compra, de entrega, disso, daquilo. Ele trabalha também com a parte de boleto bancário. Depois a gente também tem o sistema que trabalha com informações executivas, né? Que é o EIS, tá? Que é um sistema de informação executiva. Eles são bastante utilizados também como indicadores estratégicos de negócios, tá? Então, são informações que a própria ferramenta ela emite para ajudar na estratégia aí, da empresa, né? Então, é mais para o escalão executivo. E depois a gente tem também o DSS, né? Que é um software de decisão. É um sistema de apoio de decisão e aí ele vai avisar, por exemplo, quando produtos estão estocados por muito tempo. Então, por exemplo, isso não quer dizer que uma planilha de Excel não possa informar, gente. Por exemplo, eu tenho lá a ferramenta, né? Está cadastrado que a produção de saco de ração de carne e arroz estão estocados lá há mais de 3 meses, né? E a gente sabe que produtos de consumo, né, para comestível, o consumo é mais rápido. Então, ele lança alerta avisando que aquele produto já está há 3 meses estocado. Então, se o produto ele tem um prazo de validade longo, aí o tempo de alerta é maior, mas dependendo do tipo de produto, o alerta é emitido rápido, né? Então ele avisa quando esses produtos já estão estocados há muito tempo. Então, para grandes empresas, é muito interessante esse software, né? Essa ferramenta, porque se você não tiver aquele funcionário que olha que tipo de ferramenta que tem, né, o que realmente precisa, você acaba passando as informações, né, de forma errônea. Então, fica difícil. Então, se você tem essas corretas, você não vai perder o seu produto, tá? Aí, gente, todas essas ferramentas que eu acabei de falar, é, né? Uma empresa que tem, eu trabalho com o software tal, eu trabalho com a ferramenta tal. Então, é status para a empresa? Também é status para a empresa. Mas se você tem uma empresa menor, tem várias ferramentas que você pode ir adaptando para a sua empresa, tá? Mesmo a planilha de Excel, se você fizer a planilha bem amarradinha uma com a outra, você tem todas essas informações numa planilha. É lógico que você vai ter uma demanda de um funcionário digitar as informações, né? E no software, por exemplo, você vai lá com um leitor de código de barra, você já, só com a leitura, ele já insere na base de dados, fica muito mais fácil, né? Mas a gente também tem essa informação numa planilha, né? Então, se a empresa não tem condições de ter um software desse que é bem sofisticado, pode-se trabalhar de outra maneira, não é mesmo? Nessas empresas que vocês criaram fictícias, né? Que vocês analisaram, colocaram que vocês poderiam implantar de TI, né? Utilizando a informática, vocês podem comprar o software, como também vocês podem utilizar algumas ferramentas básicas que estão mais acessíveis para a gente, tá bom? Agora, dentro das concepções de recursos lógicos, a gente tem software, né, simuladores e também a questão da embalagens que a gente tem que verificar. Então, dentro de software, gente, tem software que desenha os equipamentos, o layout da área operacional. Então, se tem software que tem, por exemplo, o AutoCAD. O AutoCAD ele vai desenhar não só peças, você consegue fazer um monte de coisa com o AutoCAD. Assim como você também pode entrar
na internet e colocar organizadores, gráficos, né? Ele vai abrir vários softwares online que você consegue fazer aí o desenho de uma planta, o desenho de um equipamento, tá? Então, nesse caso, são softwares específicos para layout, para desenhar ferramentas, né? Então, existe vários tipos de software, aí vai de acordo com a demanda da empresa, o que a empresa necessita e o que ela consegue pagar, tá? Depois a gente tem os simuladores operacionais gráficos. Normalmente, gente, quando a gente faz qualquer trabalho que a gente faz, que a gente insere dados, né, insere números, esses números vai ser gerado um gráfico, ele gera uma tabela, dessa tabela sai um gráfico. E esse gráfico ele pode mostrar de forma simples, por exemplo, um gráfico de pizza, pode mostrar o rendimento da empresa, pode mostrar o quanto de produto ele perdeu ali na estocagem, que ultrapassou o período daquele produto estar no estoque, né? Teve uma perda. Então é possível mostrar essas informações. Então tem simuladores específicos só para isso. E tem também a forma simples no Excel, você gera um gráfico, né? Então, tem muitas formas de trabalhar. Então, não é por falta de recurso que vai deixar de trabalhar, né? E depois a gente tem também a questão das embalagens, né? Tem software aí, tem recursos logísticos, né? Que cria embalagens, né? A formação de carga dentro de veículos de transporte. Então, tem ferramentas, tem software que cuida só dessa parte de embalagem, tanto no design, gente, criar um design para embalagem, ou, ou de rótulos, né? Eu vou fazer, por exemplo, se a gente for aqui na Candura, em Piracicaba, você vê ali todo o processo da criação da embalagem, né? Você vê a matéria-prima em bolinhas granuladas, de repente ela formou ali uma pasta, dessa pasta ela recebe um ar, né, um sopro, e esse plástico ela já tomou forma, já entrou dentro de uma forma aquecida, e aí já foi cortada, logo ela já vai para a esteira de forma prontinha, né? É uma coisa fenomenal você ver esse tipo de processo dentro de uma empresa. Então, isso são o quê? São software que você instala numa máquina e ela vai condizer, vai fazer aquilo que você está pedindo para ela fazer. Então, tem profissionais que são contratados para design de embalagem. Então, ele vai desenhar a embalagem, por exemplo, da Omo, vai desenhar a embalagem para Candura. Então, tem profissionais apropriados para isso também, tá? E aí, gente, eu deixei aqui no final desse vídeo, desses slides, algumas questões que podem, né, clarear, pode clarear aí algumas ideias que possam ter ficado sem respostas na cabeça de vocês, né? Ou para reflexão mesmo, tá bom? Então, espero que tenham gostado dessa explicação.